Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, exibido aqui pela TV e pela Rádio Câmara Bauru, falando dessa vez sobre as ceias de final de ano. Nosso convidado é o professor Leonardo Stringassi, que ele é coordenador também do curso de gastronomia da USC, a Universidade do Sagrado Coração. Professor, eu queria agradecê-lo pela presença aqui conosco. Obrigado por receber a gente. Bom, vamos lá, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos a Carol Garcia pela Rádio Câmara e o Rafael Maroubo pela TV Câmara Bauru. País em crise, muita gente sem dinheiro nessa época do ano, mas todo mundo quer garantir aquela ceia de final de ano bem gostosa, mesmo que simples. Dá para fazer algo agradável e que caiba no bolso? Com certeza. A sugestão que eu dou é a seguinte, a base de toda a gastronomia é a organização, né? Você saber o que você vai comprar, você comprar bem. Então, a gente sempre fala que na gastronomia o principal não é tanto vender um grande volume, mas sim comprar bem, de bons distribuidores. Então, na nossa casa é a mesma coisa. Uma empresa nada mais é do que uma extensão da nossa própria casa, né? Então, a gente tem que administrar os nossos recursos. Então, a sugestão que eu dou, fazemos uma lista dos convidados, quantos convidados vão ter no local, definir o cardápio e, em cima disso, calcular a quantidade média que nós deveremos comprar. E só fazendo isso já vamos ter muita economia, porque a gente evita de comprar coisas que a gente não vai usar, evita muito desperdício. Existem tabelas na internet muito fáceis de achar com quantidades que cada um consome de cada ingrediente, da proteína, dos acompanhamentos. Então isso já é uma forma muito boa de economizar. E aí, fazendo esse trabalho, que dá um pouquinho de trabalho, mas tendo essa organização, a gente consegue fazer produções mais agradáveis, mais gourmetizadas, vamos dizer assim, e gastando menos, com certeza. Na sua opinião, o que é indispensável numa ceia? Indispensável, proteínas, né? Acho que o peru, o tender, o chester, faz parte da nossa cultura. Entretanto, na minha visão pessoal, nós sempre exageramos muito na proteína e deixamos de lado os acompanhamentos. Considerando que a gente está numa época muito quente, eu acho que o excesso de proteínas muito gordurosas não cai bem. E geralmente a nossa ceia é muito tarde também. Então são coisas que não dão muito certo. A gente acaba até se sentindo mal depois, né? Todos os anos a gente repete esse mesmo erro. Então eu apostaria em uma proteína bem feita com carinho, com cuidado, porque quantidade não é sinônimo de qualidade. Então se nós fizermos poucas proteínas, um ou dois tipos, e com mais cuidado, vai sair uma coisa mais legal que vai agradar a todos. Então você pode optar, por exemplo, no lombo ao alho, na manteiga também. Pode ser um lombo na pressão, mais fácil ainda. Você pode fazer uma polenta grelhada, deixar ela bem durinha, depois dar uma grelhada com bastante tempero e ervas. Então fica uma combinação legal. Você pode fazer um molho de laranja, mel, abacaxi, até um molho de cerveja, se você quiser se arriscar um pouquinho mais. Então a minha sugestão é um lombo, somente o lombo, como proteína. Depois você pode fazer saladas, brotos. Pode diferenciar nos molhos, que aí deixa a salada com uma cara diferente. Pode ser um molho de parmesão, um molho de gorgonzola, azeites aromatizados, também fica bem legal. E estimula as pessoas a comerem mais salada, por causa do calor também é muito, muito importante. Farofa com castanhas no geral, aí a uva passa polêmica no fim de ano fica a critério de cada um. E o arroz colorido, acho que também é bem legal. Eu tô salivando já. Bom, a gente falou sobre o lombo, que é uma carne que não é gordurosa, mas tem aquelas tradicionais carnes de porco, tender, enfim, leitoa, que as pessoas Sim. gostam, são um pouco mais pesadas. Nesses casos, as combinações são as mesmas? Você daria alguma dica específica para essas carnes? Se a carne for muito gordurosa, você tem que pôr acompanhamentos mais leves. Então, nunca o molho de queijo, o molho da salada não pode ser de queijo. Pode, né? Mas fica muito pesado. Sim. O acompanhamento não poderia ser uma batata, por exemplo, que já vai junto com o molho, fica muito pesado. Por exemplo, se você usar uma carne mais leve, você pode usar uma batata gratinada com molho de queijo, fica bem harmônico. Se você usar uma carne mais gordurosa, aí você serve um arrozinho bem colorido. Eu acho que o segredo está nas cores. Se os seus acompanhamentos estiverem bem coloridos, é um sinal de que você usou bastante legumes e vai cair bem com aquela quantidade de gordura da proteína. Agora, além dos legumes, as frutas também são muito bem-vindas, não é? Sim, com certeza. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é não comprar em excesso. Às vezes, para enfeitar, a gente acaba comprando muito. As frutas estão um pouco caras hoje em dia, a gente acaba desperdiçando muito. Então, comprar de forma inteligente, né? E comprar coisas que agradam a todos, né? Fruta no meio da comida, depende da família. Às vezes as crianças não gostam e tal, mas pode fazer um prato à parte com as frutas, né? Uma farofa. Por exemplo, aquela maçã na maionese. Exatamente, polêmica também, junto com a uva passa, muito polêmica. Mas eu acho que é um momento de se comer muita fruta por conta do calor, principalmente. Porque a gente tem o costume de cear muito tarde também. Outra dica que eu deixo é jantar mais cedo, fazer a ceia mais cedo, depois fazer os amigos secretos, brincadeiras. Mas de repente cear umas 7, 6 horas da tarde,
que aí até a gente dormir já está bem digerido tudo, né? Agora, em termos de compras, as pessoas acabam optando pelos supermercados, né? Que são os pontos aí, entre aspas, mais fáceis, mais próximos. Mas existem outras opções que acabam até saindo mais em conta. Por exemplo, os empórios. Com certeza. São uma alternativa. Com certeza. Os cerealistas e empórios no geral, eu particularmente só compro nesses lugares oleaginosas, as castanhas, frutas secas, farinhas até, todos os tipos de farinha você encontra muito em cerealistas e sai muito mais barato do que mercados. Tem o Ceasa também, né? Tem o as Ceasa frutas. também tem uma infinidade de coisas, e eu aconselho também a evitar os mercados mais populares e optar mais pelos atacados. Se você tiver uma organização, tiver uma lista de compras, souber o que você vai comprar, você consegue dar uma pesquisada boa em todos os atacados e consegue economizar muito mais se você comprar em grande quantidade nos atacados. Ok, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com o professor Leonardo Stringassi. Ele é coordenador do curso de gastronomia da USC, a Universidade do Sagrado Coração, dando dicas para a gente montar as ceias de final de ano. Como eu escolho as bebidas? Também contrastando com o clima. Com certeza não podemos escolher um vinho muito forte, muito pesado, cervejas de trigo, batidas, caipirinhas, coisas muito pesadas, muito alcoólicas, não caem bem. O álcool, ele até aumenta o metabolismo, né? Aumenta a nossa corrente sanguínea, então acaba dando mais calor ainda, né? Então optar por bebidas mais refrescantes. A minha sugestão é sucos de frutas. Você pode deixar águas saborizadas pela casa toda, pelo local, que seria uma jarra de água bem gelada, bastante pedrinhas de gelo e algumas rodelas de frutas, de laranja, de maçã, de gengibre, que dá uma refrescada e as pessoas vão se hidratando e vão se sentir melhor durante a noite. E os espumantes, eu acho que é uma boa opção também. Espumantes são bem refrescantes, pouco alcoólicos e é uma bebida bem típica dessa época. Leonardo, você comentou agora há pouco aqui no nosso bate-papo que os pratos acabam sendo elaborados de forma exagerada, sobra muita comida para o dia seguinte, às vezes as pessoas ficam com a mesma refeição na geladeira e comendo a mesma coisa a semana inteira. Como é que faz o cálculo da quantidade de comida por pessoa? Olha, na internet se encontra muito material sobre isso. É difícil dizer porque vai depender dos seus acompanhamentos. Se a sua carne for mais leve, os acompanhamentos forem leves, todos vão comer bastante de tudo. Mas se a sua proteína for pesada e for bem gordurosa, talvez a pessoa coma menos proteína e vai comer mais os acompanhamentos. Mas no geral, a proteína gira em torno de 200 a 300 gramas e os acompanhamentos mais ou menos dessa forma também, de 200 a 300 gramas. No geral, uma pessoa come em média 500 a 600 gramas no máximo. Ainda fazendo esses cálculos aí, o que é que eu posso? Eu vou receber convidados na minha casa, na minha ceia de Natal, Ano Novo. Como é que eu posso organizar minha sobremesa? Sobremesa? Também usando essas tabelinhas, né, para saber a quantidade de porções que aquela sobremesa serve e o quanto cada um consome. E as sugestões que eu dou seriam sobremesas mais leves, porém bem gostosas, né? Pode envolver frutas, pode ser mousses de frutas, pode ser um sorbet, que está na moda hoje, é bem fácil de fazer também, de frutas. Você pode fazer um pudim com raspas de limão siciliano, que fica uma delícia, bem refrescante, apesar do pudim ser um pouquinho mais pesado, mas aquele elemento cítrico dá uma leveza. Uma torta de amêndoas, um bolo de gengibre com frutas cristalizadas, eu acho que é um excelente, que o gengibre tem muito a ver com o Natal, não tanto na nossa cultura, mas na americana, que o nosso Natal é baseado na cultura americana, para eles é muito importante o gengibre nessa época. Pode ser uma calda de limão nesse bolo de gengibre, fica super refrescante, super leve. E também a minha sugestão é um gingerbread, que seriam aqueles biscoitinhos em formatos diferenciados que existem nos Estados Unidos, que é uma atividade muito legal para as crianças fazerem também. Então a mãe pode fazer, deixar os biscoitinhos prontos e as crianças decoram com glacê colorido e dão de presente de amigo secreto ou deixam uma mesa bonita, enfeitada. Também acaba virando uma atividade lúdica para as crianças, é bem interessante. Essas receitas estão todas na internet, é só procurar. Muito fácil achar, principalmente em blogs. Pessoas especializadas em receitas diferentes, você encontra muita coisa interessante. Agora, final de ano, ainda falando sobre alimentação, final de ano é uma época de muita superstição. Especialmente na passagem de ano, as pessoas acabam incluindo em suas ceias alimentos que supostamente trazem sorte. Por exemplo, lentilhas. Sim. O que é que você indicaria nesse sentido? Bom, acho que contrastando com o calor também, uma bela salada de lentilha com bastante ervas, manjericão, alecrim, o orégano fresco, um pouco difícil achar, mas se você achar ou tiver um vazio em casa, o orégano fresco é totalmente diferente do desidratado. Você pode colocar todo tipo de ervas, alho poró, bem refogadinho no meio dessa salada.
Alho assado também, você pode embrulhar o alho no papel alumínio, deixar assando no fogo bem baixinho durante algumas horas, ele vai virar uma pasta e fica uma delícia também. Então uma salada de lentilha é uma boa opção. Uma dica para quem quer surpreender, sem pesar no bolso. Aquela dica sem carta na manga. Sim. Olha, 2 pratos mais ousados seriam um lombo com molho de damasco e café. Não sei se agradaria a todos, mas combina aquele torrado do café, combina com a carne de lombo. Então você tem que ir testando, às vezes as pessoas gostam mais forte ou mais fraco o peso do café nessa receita, mas é uma receita diferente que pode agradar sim. E como sobremesa eu indicaria um cheesecake com coulis de frutas vermelhas, seria uma calda de frutas vermelhas bem grossa por cima. O cheesecake é um elemento muito fácil de fazer, basicamente bater tudo no liquidificador e assar em banho-maria. E o sabor é incrível, você pode diferenciar muito a base dele, pode ser com bolachas, pode ser feita com farinha e manteiga, você pode variar. E a cobertura também, a minha sugestão é de frutas vermelhas porque é mais refrescante, mas você pode fazer de goiabada, pode fazer de limão, muitas outras coisas também. E mesmo o molho de damasco, apesar do damasco ser uma fruta um pouco mais cara, mas eu acredito que vá pouca Sim, quantidade da fruta, exatamente, né? Pouquinho. Não pesa tanto. Exatamente. Comprando em empórios e cerealista você já vai pagar bem menos, não fica muito caro. Você pode picar bem picadinho, fazer uma redução do molho e quando você cozinhar esse molho, você vai liberar os sabores ali. Então não precisa de muita quantidade. O damasco tem um sabor mais acentuado, então acho que não vai pesar muito não. Leonardo, só aproveitando sua presença, que a gente já está chegando ao final da entrevista, mas você é coordenador do curso de gastronomia da USC, aliás, um curso aí bem conceituado. Para as pessoas que têm interesse nessa área, que estão nos ouvindo, nos assistindo, quais são os ramos de atuação para quem se forma em gastronomia? Olha, a gastronomia ela é um ramo que vai muito além do que a televisão mostra, do que aquela parte gourmet. Você pode trabalhar em gestão de restaurantes, gestão de buffets, você pode trabalhar em cruzeiros. Isso atrai muitos jovens de ter essa experiência de trabalhar fora. E além da remuneração ser muito boa nessa questão do cruzeiro, você pode trabalhar em hotéis, em embaixadas, você pode administrar o seu próprio negócio, você pode virar um revendedor de produtos para uma cozinha profissional. Pode trabalhar dentro de empresas, cozinhas industriais, que nós chamamos, dentro de uma empresa, atendendo uma empresa. Tá muito na moda hoje o personal chef, então você pode se especializar em alguns tipos de culinária e ir até a casa das pessoas para realizar o evento na casa delas. Então fica uma coisa muito autoral, uma coisa muito sua. É muito fácil montar esse tipo de buffet hoje em dia, né? Um personal chef. Então as áreas são muito amplas, não tem limites, é muito, muito grande. Ok, essas são as dicas do nosso convidado hoje no programa Espaço Aberto, o professor Leonardo Stringassi. Ele é coordenador do curso de gastronomia da USC, a Universidade do Sagrado Coração. Eu queria agradecê-lo por essas dicas preciosas aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Maravilha, eu que agradeço pela oportunidade. A gente agradece também a sua sintonia e até a próxima. Thank you.